em 10 minutos de leitura, você conseguiu fazer todos os dias? Eu consegui fazer todos, menos hoje, porque geralmente eu faço Tá muito depois cedo, dos né? meus estudos, né? Hoje não deu, infelizmente. Claro. Tá, mas quantas páginas dava para ler? Sabe que é interessante que eu não contei quantas páginas, porque Vai como eu teria obedecendo. que falar, Entendi. eu acho que em torno de umas 3 páginas, mais ou menos, 2,5, 3 páginas. 3 a 5, é. Mas a partir de hoje vai contabilizando, porque a tendência é aumentar, Tá. né? E assim, conseguia, marcava o timer. Marcava, o timer eu marcava, aí eu terminava, dava 1 minuto de descanso, fechava tudo e botava no timer na hora de falar e coloquei uma foto na frente aqui, ficava olhando diretamente A para a foto foto. era alguém que se admira? Na verdade, não é uma foto, eu vou mostrar aqui, um marcador de livro do que tem o Fernando Pessoa. Aí Ah, eu sim. É uma tá boa na minha pessoa mesa, para eu bater fico papo. olhando. É uma boa É, pessoa para bater papo. O só Tony que eu Hall fico parece maluquito, dispersando, tá? né? Mas ele tem uma técnica no livro Desperte o Gigante Interior, onde ele te ensina a conversar com essas pessoas que a gente admira, né? E Então, o interessante, né, é que elas respondem, né? De acordo com Anthony sim, Robbins, ela responde. É claro que é é, produto da imaginação, né? Lógico, né? sim. Eu lembro que quando eu falava os 5 minutos, depois eu boto os resultados ali e tal. E volta e meia eu olhava para outra direção para falar com a imagem. Eu disse, não, eu vou procurar olhar direto para a imagem para eu não É mais dispersar, né? legal quando você usa. Às vezes você pode usar até um boneco, né? Por exemplo, eu gosto muito do Hulk e do Homem de Ferro, né? Eu nunca fiz, mas se eu fosse escolher, eu escolheria um desses bonecos, assim, né? Os filmes são bem, bem impressionantes, né? Você acaba criando um vínculo emocional com os personagens. Tá? A psicologia explica tudo isso, né? Ah, com certeza. Mas flui melhor do que você explicar por vento, assim, né? Porque fica disperso. Flui melhor e eu tô notando assim que qualquer tipo de exercício a partir da sua aula aqui, eu procuro focar numa imagem ou procuro focar num objeto ou num objetivo específico naquele curto espaço de tempo, porque me parece que a coisa flui melhor. Isso. Então, o legal, né, é o tempo da leitura, você colhe, chama input. Isso é termo da Uhum. neurociência, usado na ciência da computação também, claro, mas input, in, dentro, né? To put, colocar, né? Então, input quer dizer colocar para dentro. A gente está sendo bombardeado com o input. Então, o input não impressiona mais o cérebro. Você vai todo dia de casa para o trabalho. Se lhe perguntarem o que você viu no caminho, você não vai lembrar. Mas se tiver um acidente, você vai dizer, olha, em especial eu vi um motoqueiro, que é bom, sempre tem um motoqueiro, né, acidentado, né? Sim. Eu vi um motoqueiro, tinha um pano cobrindo o motoqueiro, tinha o bombeiro ali, né? Então, quando tem algo diferente, aí você nota, tá? Eu Nós somos observei que eu tenho bombardeados. muita dificuldade nos nomes, assim, eu consegui, Quando são na nomes, hora de principalmente nomes falar, estrangeiros. na hora de falar, eu consegui falar alguns nomes, assim, mas É isso mesmo. ele cita alguns exemplos ali, eu me atrapalho. Daí eu coloco, o aluno da cidade tal, a cidade eu tenho mais facilidade. Mas, assim, essa coisa do nome eu preciso trabalhar ainda, de repente, É até o isso final mesmo. do ano eu já estou. Eu, em especial, entre o quem, onde, quando, como, porquê, quanto, o que eu tenho mais dificuldade também é o quem, tá? Até com os alunos mesmo, né? Quando tem o mesmo nome, às vezes eu dou uma confundidazinha. Mas isso é porque você não projeta, claro. Se você projetar a importância na hora da leitura, não, eu vou enfatizar nomes, eu vou enfatizar lugares, aí melhora, claro, né? Então, vamos Interessante. lá.
Então, esse foi o primeiro momento. O seu teste inicial deu quanto? Meu teste inicial deu 196 palavras por minuto, com uma compreensão de 34%. Então, pega agora o texto 2 da apostila de textos e eu vou reduzir o seu tempo. Eu vou Textos baixar. para interpretação, né, professor? Ou é o Tá? Então, caderno? eu vou alterar, né, o seu tempo de 1 minuto. Lembra que foi 1 minuto? É o textos para avaliação, né? Esse mesmo. Vai Tá. pegar o segundo texto, que é o alimentação. O alimentação, tá. Então, eu marquei 1 minuto no primeiro teste. Então, Uhum. agora eu vou Sim, foi marcar 30 segundos. 30 segundos, tá bom. Eu não estou dizendo que é para ler rápido, mas Sim. você vai notar que vai ter ganho. Por quê? Porque você está mais seguro. Você leu, explicou, leu, explicou, leu, explicou, leu, explicou. Então, o seu cérebro já está mais capacitado, então você fica mais à vontade no texto. Você vai notar isso. Tá? Posso marcar? Deixa eu colocar no texto aqui só um instante. Alimentação. Sim, pode marcar. Valendo. Não é legal isso. Olha aí, fechou, né? 30 segundos, certo? Até onde você leu? Eu li até o 1, 2, 3, quarto parágrafo, na mesma maneira como. Então, coloca assim, ó, teste de velocidade, né? Quarto parágrafo, barra como. Como não foi a última palavra? Isso. Quando você quiser testar, é só fazer isso. Tá? Barra como. Tá bom. Agora, anota assim, número 1. O texto está falando sobre uma mistura. Se eu misturar isso com aquilo, qual era a mistura? É a água com a gasolina. Isso, colocar gasolina na água, né? Coloca aí, gasolina e água, 10 pontos. Se eu colocar, misturar gasolina e água e fazer o que com isso aí? Ele fala em colocar, usar a gasolina e a água como combustível. Sim, mas colocando onde? Fazendo o quê? Colocando como combustível num automóvel BMW. Isso, então, qual era a marca número 2, né? Qual era a marca do automóvel? Uma BMW. Escreve aí, BMW, 10 pontos. Número 3, aí ele fala o que vai acontecer. Sim. O carro provavelmente vai ter problemas de desempenho, né? Não vai Problema funcionar. de desempenho. Tem gente que diz que vai estragar o motor, diz que o carro não vai Estraga, mas com ligar, o tempo, né? diz que não vai ligar. Não, o texto fala que ele não vai ter o mesmo desempenho. Tá? Número 4, o que o autor quer dizer com isso? Porque me parece que o texto não é sobre mecânica, nem sobre funcionamento de motores. Na minha opinião, na leitura rápida do texto, eu acho que o autor ele se preocupa, então, com a pureza do alimento, no caso, a pureza do produto. Uma BMW, ela funciona até com a gasolina, com a água, ela funciona, porque tem carro que, neste momento, está funcionando com gasolina, com água, mas ao longo do tempo aquilo vai prejudicar, né?
e ele usa depois o alimento como a mesma coisa. O alimento, ele vem, está contaminado, um alimento que come bastante coisa processada, não vai morrer, só que vai dar problema ao longo do tempo no nosso motor, né? Nosso mecanismo. Isso, coloca assim, determinados alimentos nos causarão problemas. Você vai colocar 5 pontos. Ou seja, ele podia usar um Fusca, né? Sim. Simplesmente falar no carro. Mas por que ele usou BMW? Ou seja, por melhor que seja o carro, se o combustível não presta, ele não vai funcionar direito. Ou seja, o Cristiano, entendeu? Pode ser o bambambam do português. Mas se ele tiver comendo porcaria, e dependendo de quanto tempo ele vem fazendo isso, ele vai estar péssimo, entendeu? Ele vai ter confusão mental, dor de cabeça, né? Inflamação nas articulações, mau humor, insônia. Verdade. Ele está longe de dar o melhor que ele pode dar. Né? Então, era nessa linha. Mas você começou bem, só faltou amarrar. Né? Pergunta número 4. Agora é a 5, né? 5. Ele falou de um animal. Ele usou ali um animal até que eu gosto bastante, que é o cavalo, né? Que é extremamente seletivo esse animal. Mas era um cavalo... É um cavalo puro sangue. Né? Tá, ponha cavalo puro sangue e ponha meio ponto. Meio ponto. 5 pontos, né? 5 pontos. Era um cavalo de corrida. Ah, sim, um cavalo de corrida. Ele até deu valor, né? Provavelmente puro sangue. Né? Qual era o valor do cavalo? Número 6. 1 milhão. 1 milhão, aqueles bem grandes passar, né? Em junho, né? Sim. Em Minas tem muito, né? Aí faz pamonha, faz curau, não é isso? Sim, sim. 1 milhão de... 1 milhão de dólares, eu acho. De dólar. Que milhão é milho Eu grande, acho né? que é um valor meio alto para um cavalo, né? Hoje em dia. Não, nada. 1 milhão de dólares hoje, esse texto é antigo, né? 1 milhão de dólares para um cavalo competidor que tem possibilidade de ganhar corridas é muito mais. Nossa, eu tô por fora. 1 milhão é um pangaré para você guardar ele só no seu... Sim, é para dar volta na quadra. É para você brincar entre as fazendas. Tá? Então, competidor mesmo, né? São jogos, né? Vamos dizer assim, milionários, né? As corridas de alta cavalo. Performance. Tem pessoas viciadas, né? Em corrida de cavalo, né? Eu acho curioso esse vício, né? Viciado, né? Tem uns que é em baralho, outros não sei o quê, mas tem viciados em corrida de cavalo, né? Em acertar o cavalo, né? Tá, então, 1 milhão de dólares, 10 pontos. Pergunta número 7. 7. Deus disse, se tivesse um cavalo de corrida de 1 milhão de dólares, você estaria muito preocupado com a alimentação dele. Né? Ou seja, é um patrimônio, né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, assim, nas entrelinhas, que o nosso corpo, na verdade, ele é muito valioso, embora a gente não tenha essa consciência. No momento que perdemos a saúde por conta da alimentação, ou falta de exercício, ou outras coisas, essa condição física que Deus nos deu, que a gente abriu mão, ela não volta mais. Ou se volta, você vê aí, né? O nosso muito. corpo é muito valioso. Nosso corpo é extremamente valioso. Essa é a resposta. É mais valioso que um cavalo de 1 milhão, né? Nossa, muito mais. Coloca aí como resposta, põe 10 pontos. 8ª. O corpo valioso. Tá. O texto pergunta se você está consciente. Essa você não leu, né? Vai ser mais difícil para você. Mas você está consciente de que o teu corpo precisa de quê? Está no último parágrafo. Você não leu essa? Eu não li.
Eu vou chutar, né? O corpo ele precisa, no caso de manutenção, cuidados, atenção. Não está errado, né? Mas ele fala em proteínas, Ah, vitaminas, ele é mais minerais, específico. gorduras, não é isso? Sais minerais. Essa aqui, Então, daqui por diante, é zero, né? número 9, isso. Aí não pontua, só deixa um traço, né? Sim. Pergunta número 9. Quem escreveu? Eu não vi também, porque eu não cheguei lá, né? Número 10. Qual o livro? Também não sei. Deixa um traço. Mas quantos pontos você fez? Eu fiz da 50, 60. Era 35. Eu acertei a um, a 2, a 3, a 4 e a 5 eu fiz 5 pontos, só metade. A do 1 milhão e a do corpo eu fiz 10. Então deu 50, 60. Era 35. Lembra? Sim, era 35, era Sua- trinta A e sua, quatro na verdade. 34. A sua compreensão quase que dobrou. Sim, eu estou me sentindo mais seguro nos textos, mesmo, inclusive nos textos do dia a dia, que Você eu imagina, estou isso o esperando. quê? Uma semana. Sua compreensão praticamente dobrou. Você está entendendo o poder do exercício? Não, é uma ferramenta, Ah, ela agora, é imagina poderosa. treinar isso um ano, né? Nossa proposta é levar os alunos até novembro, Nossa, eu né? vou ficar bom no negócio. A ideia é essa, é a gente caminhar e treinando junto até novembro, tá? Então, se você agora calcular as palavras, lembra como é que calcula? Ah, professor, eu não estou bem, Então, por não estou exemplo, eu conto a recordando direito. vírgula, Deixa eu abrir aqui, peraí. eu conto o parêntese, né? Ah, É sim, mais eu tenho fácil que. isso, por exemplo, alimentar-se, né? Seriam três palavras, alimentar, o tracinho e o ser, né? Três palavras. O número 169 ou 68, provavelmente, né? Está no rodapé, é uma palavra. Parênteses, vírgula, interrogação, exclamação. É mais fácil contar as que você leu ou as que faltaram? Eu acho que fica mais fácil de contar. Bom, eu não sei quantas palavras são o texto, né? Não, pelo tamanho do texto dá para você saber. Se você leu quase tudo, é mais fácil você É, contar o que faltou e descontar. Quantas palavras tem? deixa eu ver aqui, peraí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está escrito no rodapé quantas palavras tem. Ah, tá escrito? Sim, Ah, 170 palavras. 170. Então, se você contar as palavras que faltaram, Uhum. você diminui dos 170, certo? Vamos supor, eu parei na palavra como. Depois dela, quantas? Até o rodapé. Deixa eu ver Entendeu ou não? aqui. Entendeu, né? Ah, sim, sim, faz a diminuição. Ah, realmente essa Eu tenho informação não tinha. 170, eu deixei esse pedacinho aqui. Esse pedacinho eu não li do texto. Eu conto e diminuo. Sim. Aí vai lhe dar quantas palavras foram lidas em 30 segundos. Nossa, 30 segundos reduziu bastante. Deixa eu botar essa informação aqui, 30 segundos, porque essa não tinha 30 segundos. A outra vez foi 1 minuto, né? Deu 150 palavras. Vezes 2, Não, 300. não, 120, na verdade, porque eu não li 50, né? Isso, 120. Vezes 2, 240. Tá, Observe que nós não treinamos velocidade. Treinamos só não.
Só aumento da compreensão. Então, quase dobrou a compreensão. Sim, Mesmo assim, você saiu de cento e quantas palavras? eu saí de 196, Para mas 240. para 240. Entendeu? Sim, entendi. Tá, então, anota a segunda ferramenta. Vamos lá, pode falar, professor. Número 1, manter o livro. Número 2, ler e parar a cada parágrafo. Ler e parar. Interromper, né? Número 3, explicar em voz alta o que leu, em cada parada, né? Ah, sim, agora eu faço uma. Em cada parada. É E por essa parágrafo. explicação é de quanto tempo? Não, não marca. Né? Aí, número 4, treine 10 a 15 minutos por dia essa técnica. 10 Então, a você põe 15 lá, minutos. quando der 15 minutos, vai apitar, certo? Sim. Aí você lê Eu, eu, parágrafo explica. Nós vamos fazer junto. eu posso fazer os 15 minutos, no caso, e esses 15 minutos eles abrangem a parada, a explicação e a Isso. leitura. É. Ah, Tá quase a entendi. mesma coisa em termos de páginas. Quer ver? Pega o primeiro texto para você entender. Você vai fazer no seu livro. Você vai pegar Sim. esse texto aí só para você ter uma ideia. Nós vamos fazer junto. Pegou o primeiro? A importância de fazer o importante? Pode ler o primeiro parágrafo. Tá. Aí para, não olha mais, não pode reler, não pode consultar. Complicadinha essa técnica até se acostumar, né? Essa é mais detalhada. O que acontece? Qual é a diferença? A diferença é que agora, né, você leu pouca coisa e vai ter que explicar muita coisa. Entendi. Ali é a primeira aqui. Então, não é para resumir. No outro, você lia 10 minutos, fazia um resumo. Agora, eu vou ler um parágrafo, mas eu vou ter que explicar, como se eu estivesse numa sala de aula. Entendi. Né? Ou para o Fernando Pessoa lá. Outro Fernando Na foto. Pessoa. Tá, então, o que você leu? Explica, não é resumo, explica. Esse parágrafo ele fala sobre o que é importante e que as pessoas, às vezes, elas não têm essa dimensão do que é realmente importante na vida. Elas atribuem, no caso, uma importância às coisas, mas o que é importante mesmo, às vezes ela não tem a consciência. Na sua opinião, você fez um resumo ou explicou? Eu fiz, acho que um pouquinho dos dois, professor. Não. Um resumo raso. Um resumo, um resumo O que é raso. raso? Né? É, Você está suprimindo, retirando trechos. Pegou a ideia, mas retirou elementos. Né? Então, leia só para você ter uma ideia, a primeira linha. Voz alta. o que você Não é realmente para fazer isso deseja na vida. sozinho, certo? Sim, Sozinho não. Aqui é para a parte didática, só como didática. sim. Sim. A primeira linha é o que você realmente deseja na vida. Aí parte para a segunda. O Olha que o só. entusiasma. Então, na verdade, o texto, ele está, na verdade, conversando com você. Sim, Então, na explicação, teria que ser algo assim, ó. Né? O texto me pergunta. O texto me pergunta. Não é a gente, as pessoas, não. Eu estou lendo. O texto quer saber de mim, se eu já descobri o meu objetivo de vida, se eu já encontrei meu caminho das pedras, o meu propósito de vida. Está escrito isso aí? sim. Não com essas palavras, mas nas entrelinhas. Né? Ele faz Ou uma seja, o que que observação me usando a voz alta. entusiasma? O que que me entusiasma? Eu, não as pessoas. Eu. Ou seja, o texto está invadindo aqui o meu psicológico, né, me espetando para trazer do meu íntimo, né, se eu já tenho algo que vale a pena acordar cedo e dormir tarde, por exemplo. Né? Quando você está lá empolgado construindo uma casa, você chega lá às 5 da manhã e vai embora meia-noite. A tua casa, né?
Você está no empreendimento, numa empresa, você é um empreendedor, você é o último a sair, o primeiro a chegar. Os funcionários chegam atrasados, falta, arruma desculpa. Não é isso? Você trabalha sábado, domingo, feriado. Você é igual o padeiro. É o primeiro que abre e o último que fecha. Já viu padaria? Sim. Dono de padaria? Padaria é a primeira que abre e a última que fecha. Né? Verdade. Então, aí ele complementa, dizendo que as pessoas ficam velhas e não descobrem o que elas querem. Isso é triste, diz o texto, é triste. É lamentável. Né? Eu posso discordar. Não, eu acho que a vida é um pouco aquilo do Zeca Pagodinho. Ele fala aqui dessa agonia, né, de estar projetando tudo, mas eu, para ser sincero, eu confio muito mais na minha inspiração do dia, né, um dia de cada vez, o deixa a vida me levar, do que essa loucura aí dos coaches, né, com o projeto dos bilhões. Posso discordar, ou posso concordar. É verdade, realmente é triste a pessoa viver, né, ao Deus dará, né, porque se você não tem um plano para você, outro vai ter. Entendeu ou não? Entendi. Você vai falar do texto, você pode concordar, você pode ser o advogado do diabo, você pode ser o de defesa ou de acusação do autor. Né? Se você for, talvez, do PT, você vai abordar esse parágrafo de um jeito. Se você for, talvez, da direita, você vai aplicar de outro jeito. Se não Entendeu? for nenhum dos dois, é aplicar do outro jeito, Então, né? vai depender se seu partido político, do seu time de futebol, vai depender da tua religião, vai depender de um monte de coisa sobre o que você vai falar. Não é? Então, não é ler, é explicar. Né? Quer ver? Lê o terceiro parágrafo. Ele me pergunta de novo, né? Se aquilo realmente é vida. E aí dá um exemplo generalizado de que Aquilo que a maioria das pessoas vive intensamente e depois é enterrado aos 80 anos. você fez um outro resumo raso, né? Estou fazendo hoje é o dia do resumo Tipo, raso. aquilo que aquilo é vida, aquilo que eu não estou sabendo de nada, eu sou audiência, sou audiência. Entendeu? O que você leu, eu li. Mas eu sou sua audiência, eu estou querendo aprender com você. Você está me explicando isso aí. Então, aquilo lá que ele disse, aquilo o quê, professor? Entendeu? Aquilo de passar a vida sem saber o que quer, na opinião do autor, faz Sim, da pessoa um zumbi. Porque ela para de sonhar aos 20, até os 20 a pessoa é empolgada, é cheia de planos, é cheia de ideia, né? Ainda carrega da infância aquela famosa frase: o que você quer ser quando crescer? Né? E aí, daqui a pouco, ela vai cansando de ouvir não, cansando de tentar e não conseguir. E aí, às vezes, na flor da idade, na hora de ela começar a conquistar, ela já jogou a toalha. E aí vai passando o ano, quando acontece a falência dos órgãos, né, ou chega na expectativa de vida, a maioria nem chega aos 80, aí enterra. Mas o ponto alto do parágrafo é quando ele me pergunta se eu sou um dos zumbis. Então tem que ter espírito, professor. É só dar essa lidinha assim, tipo, sabe? Quando a pessoa te oferece o petisco, né, que acabou de sair o churrasco, que é cortado no prato, que ele passa para você, você com vergonha pega só o da beirinha. Tem uns não, que já mete a mão logo, pega logo uma metade, não é? E aí o churrasco ele já até evita em passar lá primeiro, né? Porque sabe que ele quer pegar mesmo a parte dele, não é isso?
Eu não é para verdade. pegar a beiradinha, não é igual mingau quente, você vai comendo nas beiradas, não. Você tem que meter a mão no meio. Então, você tem que pegar os parágrafos do teu livro, você continua, mantém o livro, mas você pega o parágrafo e esparrama. Esse é o exercício, ele é diferente do outro. Esse livro do Humberto Eco dá para fazer aplicar essa Esse ferramenta paralelo. muito bem. Então, no primeiro, você aprende a resumir, no segundo, você aprende a explicar. Se você quiser, você pode um dia fazer uma técnica, no outro dia fazer a outra.